Frankenstein, de Mary Shelley, capítulo 1. Sou genebrino de origem, descendente de uma das famílias mais importantes da República. Meus ancestrais foram, por muitos anos, conselheiros e síndicos, e meu pai ocupou vários postos públicos com honra e renome. Era respeitado por todos que o conheciam pela integridade e infatigável atenção aos negócios públicos. Passou os dias de juventude sempre ocupado com os assuntos do país. Uma variedade de circunstâncias o impediram de que se casasse cedo, e foi somente no declínio da vida que veio a ser marido e pai de família. Como as circunstâncias do matrimônio ilustram seu caráter, não posso deixar de relatá-las. Um de seus amigos mais íntimos era um comerciante que, de um estado próspero, caiu, por inúmeros infortúnios, na pobreza. Esse homem, cujo nome era Beaufort, tinha uma disposição orgulhosa e inflexível, e não podia suportar a vida na pobreza e no esquecimento no mesmo país em que se notabilizara por sua posição social e magnificência. Ao pagar as dívidas, portanto, da maneira mais honrada, retirou-se com a filha para a cidade de Lucerna, onde viveu incógnito e miseravelmente. Meu pai amava Beaufort com verdadeira amizade e estava profundamente triste por sua retirada em tais circunstâncias infelizes. Deplorou com amargor o orgulho falso que levou seu amigo a ter uma conduta tão indigna do afeto que os unia. Não perdeu tempo a esforçar-se por procurá-lo, com a esperança de persuadi-lo a recomeçar a vida por intermédio de seu crédito e sua assistência. Beaufort tomara medidas efetivas para esconder-se, e 10 meses se passaram até que meu pai encontrasse seu domicílio. Radiante pela descoberta, precipitou-se para a casa, situada em uma rua desprezível em Hesse. Entretanto, ao adentrar a residência, a miséria e o desespero deram-lhe as boas-vindas. Beaufort poupara apenas uma quantia ínfima de dinheiro dos destroços de sua fortuna, o suficiente para proporcionar o sustento por alguns meses. Nesse meio tempo, esperou encontrar alguma ocupação respeitável em uma casa de comércio. Nesse período, por consequência, foi vivido na inação. Sua miséria só se tornou mais profunda e exasperante quando tinha por reflexão o tempo livre e, enfim, isso se apoderou de modo tão rápido de sua mente que, findos 3 meses, caiu doente de cama, incapaz de qualquer esforço. A filha o assistiu com a maior ternura, mas percebia com desespero que os parcos recursos estavam diminuindo rapidamente e que não havia outra perspectiva de sobrevivência. Caroline Beaufort, contudo, tinha uma mente de feitio incomum, e a coragem surgiu para apoiá-la na adversidade. Buscou trabalhos simples, trançou palha e de vários modos conseguiu ganhar uma ninharia que mal dava para o sustento. Vários meses se passaram dessa maneira. O pai piorou. O tempo dela foi cada vez mais ocupado em assisti-lo, e os meios de subsistência minguaram. No 10º mês, o pai morreu em seus braços, deixando-a órfã e pobre. Esse último golpe a arrasou, e ela estava ajoelhada diante do caixão de Beaufort, quando meu pai entrou no aposento. Foi anunciado como um espírito protetor para a pobre moça, que se entregou aos seus cuidados. Então, após o enterro do amigo, conduziu-a para Genebra e a colocou sob a proteção de um parente. 2 anos depois desse acontecimento, Caroline tornou-se sua mulher. Havia uma diferença considerável de idade entre meu pai, mas essa circunstância parecia uni-los ainda mais em laços de devota afeição. Era notável um senso de justiça na mente correta de meu pai, que tornava necessário demonstrar o amor com todas as forças.
Talvez, durante os primeiros anos, sofrera pela descoberta tardia da indignidade de uma amada e, portanto, estava disposto a conferir grande valor ao mérito comprovado. Demonstrava gratidão e veneração no relacionamento com minha mãe, diferindo absolutamente dos carinhos tolos de sua idade, pois era inspirado pela reverência às virtudes dela e pelo desejo de representar, em algum grau, um meio de recompensá-la pelo sofrimento por que passara, o que, porém, emprestava uma graça inexprimível à sua postura em relação a ela. Tudo era feito para ceder aos seus desejos e à sua conveniência. Empenhou-se em protegê-la como uma planta exótica é protegida pelo jardineiro, defendendo-a de qualquer vento mais brusco e cercando-a de tudo que pudesse excitar emoções prazerosas em sua mente suave e benévola. Sua saúde e mesmo tranquilidade de espírito, até aqui constantes, foram abaladas pelas situações que vivenciara depois. Durante os 2 anos que antecederam o casamento, meu pai foi aos poucos renunciando a todas as funções públicas. Então, imediatamente após a união, eles buscaram um clima agradável da Itália e a mudança de cenário e os novos interesses que acompanhavam uma viagem por essas terras maravilhosas serviram como um tônico para a constituição frágil da jovem. Após a Itália, visitaram a Alemanha e a França. Eu, o filho mais velho, nasci em Nápoles e, quando criança, os acompanhei nas andanças. Permaneci por vários anos como filho único. Eram tão unidos um ao outro que pareciam extrair quantidades inesgotáveis de afeição de uma mina de amor para conferi-los a mim. As ternas carícias de minha mãe e o sorriso de meu pai, que expressavam um prazer benevolente quando olhava para mim, são minhas primeiras lembranças. Eu era o brinquedo, o ídolo deles, e algo mais. O filho, a criatura inocente e indefesa que lhes foi dada pelos céus, que seria educada para o bem, e cujo destino estava em suas mãos apontar para a felicidade ou para o tormento, conforme comprimissem os seus deveres em relação a mim. Com essa consciência profunda do que deviam ao ser a quem deram vida, além do espírito ativo de ternura que animava a ambos, pode-se imaginar que, durante todas as horas de minha infância, recebi lições de paciência, caridade e autocontrole. Fui conduzido por um cordel de seda e tudo parecia apenas uma sequência de prazeres. Por um bom tempo, fui o único objeto de atenção deles. Minha mãe desejava muito uma filha, mas permaneci filho único. Quando estava com uns 5 anos, durante uma excursão além das fronteiras da Itália, passaram uma semana às margens do Lago Como. A disposição benevolente de meus pais fazia com que, muitas vezes, frequentassem os casebres dos mais pobres. Isso, para minha mãe, era mais do que um dever, era uma necessidade, uma paixão, recordando-se do que sofrera e como fora socorrida. Para ela, agir, por sua vez, como um anjo da guarda para os aflitos. Durante uma dessas suas andanças, uma choupana miserável localizada nas dobras de um vale chamou-lhe a atenção por parecer singularmente triste, ao mesmo tempo que uma série de crianças maltrapilhas que se agrupavam ao seu redor mostravam a penúria em seu pior estado. Em um dia em que meu pai viajava para Milão, minha mãe, acompanhada por mim, visitou essa habitação. Encontrou um camponês e a mulher, que trabalhavam arduamente, abatidos pela inquietação e pelo labor, a distribuir uma refeição escassa para 5 crianças famintas. Entre elas, uma despertou o interesse de minha mãe, muito mais do que as outras. Parecia oriunda de uma linhagem diferente. As outras 4 tinham olhos escuros, verdadeiramente pequenos vagabundos. Essa criança era esguia e muito clara.
Seus cabelos resplandeciam o dourado mais brilhante e, apesar da pobreza das vestes, parecia ostentar sobre a cabeça uma coroa de distinção. Sua fronte era clara e larga, os olhos azuis límpidos e seus lábios e o contorno do rosto exprimiam tamanha sensibilidade e doçura que era impossível contemplá-la sem percebê-la como pertencente a uma espécie distinta, uma criatura enviada pelos céus e portadora de uma marca celestial em cada traço. A camponesa, ao perceber que minha mãe fixara os olhos maravilhados e admirados nessa adorável menina, imediatamente contou a história dela. Aquela criança não era sua, mas filha de um nobre milanês. Sua mãe era alemã e morreu ao dar à luz. A criança foi entregue aos cuidados daquelas boas pessoas, pois tinham melhores condições na época. Não estavam casados há muito tempo, e os filhos mais velhos acabaram de nascer então. O pai da custodiada era um daqueles italianos que acalentavam na memória a antiga glória da nação, um dos Chiavi-Gnotto-Frentini, que se esforçaram para obter a liberdade de seu país. Tornou-se vítima da fraqueza. Se morrera ou ainda penava pelos calabouços da Áustria, não se sabia. Sua propriedade fora confiscada. Sua filha tornara-se órfã e pobre. A menina permaneceu com os pais adotivos e floresceu na rude residência, mais bela que um jardim de rosas entre sarças negras. Quando meu pai retornou de Milão, encontrou a brincar comigo no saguão da nossa vila uma criança mais bela que a pintura de um querubim, uma criatura que parecia irradiar brilho e cuja forma e gestos eram mais suaves que os de cabritos monteses. A aparição foi logo explicada. Com a permissão dele, minha mãe conseguiu persuadir os guardiões rústicos a lhe entregarem o encargo. Eram muito afeiçoados a doce órfã. Sua presença representava uma bênção, mas seria injusto mantê-la na pobreza e na necessidade quando a providência lhe conferira tamanha proteção. Consultaram o padre do vilarejo e o resultado foi em Elizabeth Valenza, que tornou uma protegida da casa de meus pais, mais que minha irmã, a companhia bela e adorável de todas as minhas ocupações e prazeres. Todos amavam Elizabeth. O afeto apaixonado e quase reverencial com que a consideravam tornou-se, para mim, motivo de orgulho e deleite. Na noite anterior à sua chegada, minha mãe dissera de maneira divertida: "Tenho um belo presente para você, Victor. Amanhã o receberá." E quando, no dia seguinte, ela presenteou-me com Elizabeth, como prometera, eu, com seriedade infantil, interpretei suas palavras literalmente e olhei para Elizabeth como minha. Minha para proteger, amar e acalentar. Recebia como se fossem meus todos os louvores a ela concedidos. Chamávamos-nos familiarmente de primos. Nenhuma palavra ou expressão poderia definir a espécie de vínculo que ela representava para mim. Minha mais que irmã, uma vez que até a morte haveria de ser unicamente minha. Capítulo 2. Fomos criados juntos. Não tínhamos nem bem um ano de diferença. Não preciso dizer que éramos estranhos a qualquer espécie de desunião ou controvérsia. A harmonia era a alma de nossa relação, e a diversidade e o contraste que subsistiam em nossos temperamentos nos tornavam ainda mais próximos. Elizabeth tinha uma disposição mais calma e concentrada, enquanto eu, com todo o meu ardor, era capaz de uma diligência mais intensa, sendo atingido de maneira mais profunda pela sede de conhecimento. Ela se ocupava em seguir as criações etéreas dos poetas, e nos cenários majestosos e maravilhosos que circundavam nossa casa na Suíça, as formas sublimes das montanhas, as mudanças das estações,
a tempestade, a bonança, o silêncio do inverno e a vida e a turbulência de nossos verões nos Alpes, encontrava ampla margem para admiração e encanto. Enquanto minha companheira contemplava com um espírito sério e satisfeito a magnífica aparência das coisas, eu me deliciava em investigar as causas. O mundo era para mim um segredo que desejava desvendar. A curiosidade e a pesquisa séria para aprender as leis ocultas da natureza, a alegria semelhante ao êxtase à medida que se revelavam para mim, acham-se entre as primeiras sensações de que me recordo. Após o nascimento de um segundo filho, 7 anos mais jovem, meus pais deixaram totalmente de lado a vida errante e fixaram residência em seu país natal. Possuíamos uma casa em Genebra e uma campagne em Bellerive, na margem oriental do lago, e a uma distância de mais ou menos 4 quilômetros da cidade. Moramos a maior parte do nosso tempo nessa segunda casa, e a vida de meus pais transcorria em considerável reclusão. Era próprio de meu temperamento evitar a multidão e unir-me com fervor a poucos. Em geral, eu era indiferente, portanto, a meus colegas de escola, mas criei laços mais profundos de amizade com um deles. Henri Clerval era filho de um comerciante de Genebra, um menino de enorme imaginação e talento singular. Amava a iniciativa, a dificuldade e mesmo o perigo por amor à aventura. Era versado em livros de cavalaria e romances, compunha canções heróicas e começou a escrever histórias de encantamento e aventuras cavalarescas. Tentava nos fazer atuar em peças e a participar de mascaradas em que as personagens eram inspiradas nos heróis de Rocenval, da Távola Redonda do Rei Arthur e da série de cavaleiros que derramaram seu sangue para resgatar o santo sepulcro das mãos dos infiéis. Ser humano algum poderia ter tido uma infância mais feliz do que a minha. Meus pais possuíam o mesmo espírito de bondade e satisfação. Sentíamos que não eram tiranos a governar nossa sorte segundo algum capricho, mas agentes e criadores das diversas alegrias de que desfrutávamos. Quando interagi com outras famílias, distingui com nitidez como éramos peculiarmente afortunados e a gratidão assistia à evolução do amor filial. Meu temperamento era, por vezes, violento e as paixões veementes. Porém, por influência de alguma disposição interior, elas não se voltavam para ocupações infantis, mas para um desejo ávido por aprender todas as coisas indiscriminadamente. Confesso que nem a estrutura das línguas, nem o código dos governos, nem a política dos vários estados atraíam-me. Eram os segredos do céu e da terra que desejava aprender. Ainda que ocupado com a substância externa das coisas ou com o âmago da natureza e a misteriosa alma do homem, minhas investigações eram dirigidas para o metafísico ou, no sentido mais supremo, para os segredos físicos do mundo. Enquanto isso, Clerval ocupava-se, por assim dizer, das relações morais das coisas. A fase ativa da vida, as virtudes dos heróis e as ações dos homens eram seus temas. Seu sonho e sua esperança era tornar-se, entre os nomes gravados na história, um dos benfeitores nobres e corajosos de nossa espécie. A alma santa de Elizabeth brilhava como uma lamparina votiva na capela de paz do lar. Sua compaixão era nossa. Seu sorriso, sua voz suave, o doce vislumbre de seus olhos celestiais sempre estavam presentes para nos abençoar e animar. Era o espírito vivo do amor que a abranda e atrai. Poderia ter me tornado intratável pelos meus estudos, áspero pelo ardor de minha natureza, mas lá estava ela para sujeitar-me à semelhança da própria gentileza. E Clerval,
Que mal poderia se entrincheirar no nobre espírito de Clevel? No entanto, não poderia ser um homem tão perfeito, tão atento em generosidade, tão cheio de bondade e ternura em meio à sua paixão pela proeza corajosa, se ela não lhe tivesse revelado a verdadeira graciosidade da beneficência e transformado o bem-fazer no fim e propósito de sua ambição crescente. Sinto um prazer extraordinário ao alongar-me nas lembranças de infância, antes do infortúnio macular minha mente e transformar essas visões brilhantes de grande utilidade em reflexões sombrias e exíguas sobre meu eu. Ademais, ao traçar o quadro de meus primeiros dias, recordo-me também daqueles acontecimentos que levaram, por passos inconsistentes, a minha posterior história de tormento. Pois, quando remonto ao nascimento daquela paixão que depois governou meu destino, a vejo surgir como um rio de montanha, das fontes mais ignóbeis e quase esquecidas. Todavia, avolumando-se no seguir do curso, varre para longe todas as minhas esperanças e alegrias. A filosofia natural é o gênio que controlou meu destino. Desejo, portanto, nessa narrativa, apresentar os fatos que levaram à minha predileção por tal ciência. Quando contava com 13 anos, fomos todos a uma agradável excursão aos banhos perto de Tonon. A inclemência do clima obrigou-nos a permanecer confinados durante o dia na hospedaria. Nessa casa, por acaso, deparei-me com obras de Cornélio Agripa. Abri o livro com apatia. A teoria que o autor tentava demonstrar e os fatos maravilhosos que relatava logo transformaram essa sensação em entusiasmo. Uma nova luz pareceu despontar em mim e, vibrando de alegria, comuniquei a descoberta a meu pai. Ele olhou descuidadamente a folha de rosto da obra e disse: "Ah, Cornélio Agripa, meu caro Vitor, não perca teu tempo com isso, é um lixo deplorável." Se, em vez dessa observação, meu pai tivesse se esforçado para explicar que os princípios de Agripa estavam totalmente ultrapassados e que um sistema científico moderno fora introduzido, o qual possuía uma forma muito maior que o antigo, porque os poderes do sistema de outrora eram quiméricos, ao passo que os princípios da ciência moderna eram reais e práticos, certamente, nessas circunstâncias, teria posto Agripa de lado e contentado minha imaginação, animada como era, ao retornar com maior ardor para os estudos de antes. É até possível que o fluxo de ideias nunca tivesse recebido o impulso fatal que levou à minha ruína. Entretanto, o olhar apressado de meu pai de modo algum garantiu-me que estava familiarizado com o conteúdo do livro, de maneira que continuei a lê-lo com imensa avidez. Quando voltei para casa, minha primeira preocupação foi procurar as obras completas daquele autor e depois de Paracelso e de Alberto Magno. Ali li e estudei as fantasias selvagens desses autores com prazer. Pareciam-me tesouros conhecidos por poucos além de mim. Já me descrevi como constantemente imbuído de um desejo fervente em penetrar os segredos da natureza. Em que pese o trabalho intenso e as descobertas maravilhosas dos filósofos modernos, sempre concluía meus estudos descontente e insatisfeito. Dizem que Sir Isaac Newton declarara que se sentia como uma criança catando conchas junto ao grande e inexplorado oceano da verdade. Aqueles que o sucederam em cada um dos ramos da filosofia natural com os quais estava habituado, pareciam mesmo, para minha apreensão de menino, aprendizes devotados à mesma busca. O camponês iletrado observava os elementos ao seu redor e acostumou-se com os usos práticos. O filósofo erudito sabe pouco mais. Desvelara parcialmente a face da natureza,
mas seus contornos imortais ainda são maravilha e mistério. Era capaz de dissecar, anatomizar e dar nomes, mas, para não falar de uma causa final, causas em grau secundário e terciários permaneciam completamente desconhecidas. Contemplei as fortificações e impedimentos que pareciam obstar os seres humanos de ingressar na cidade da natureza. E, com precipitação e ignorância, lamentei. No entanto, havia livros e homens que penetraram mais fundo e sabiam mais. Tomei por certo tudo que afirmaram e tornei-me discípulo. Pode parecer estranho que tal coisa acontecesse no século XVIII, mas, enquanto seguia a rotina educativa das escolas de Genebra, fui, em grande medida, autodidata em relação aos meus estudos favoritos. Meu pai não era científico e fui abandonado a uma luta cega acrescida de uma sede discente por conhecimento. Sob a orientação de meus novos preceptores, comecei a me envolver com a maior das diligências em busca da pedra filosofal e do elixir da vida. Porém, este último logo ganhou toda a minha preocupação. A riqueza era um objeto inferior, mas com que glória assistiria à descoberta capaz de banir a doença do corpo humano, tornando o homem invulnerável a qualquer coisa, exceto a morte violenta. Essas não eram minhas únicas visões. A evocação de fantasmas ou demônios era uma promessa livremente concedida por meus autores favoritos, cujo cumprimento eu buscava com a maior impaciência. E se meus feitiços jamais tiveram êxito, atribuía a falha antes à minha própria inexperiência e erros do que ao desejo de proficiência ou fidelidade em minhas instruções. E assim, por um tempo, ocupei-me de sistemas obsoletos, misturando, como um inábil, milhares de teorias contraditórias e chafurdando desesperadamente em um atoleiro de conhecimentos múltiplos, guiado por imaginação ardente e raciocínio infantil, até que um acidente, mais uma vez, mudou o curso de minhas ideias. Estava com uns 15 anos quando fomos para a nossa casa perto de Beurive. Na ocasião, testemunhamos a tempestade mais violenta e terrível. Vinha por detrás das montanhas de Jura e, logo, um trovão ribombou com um som terrível em vários quarteirões do céu. Permaneci, enquanto durou o temporal, assistindo ao seu desenrolar com curiosidade e encanto. De pé na porta, de repente, observei um raio de fogo expelido de um carvalho antigo e belo que ficara a uns 20 metros de nossa casa. Assim que a luz ofuscante sumiu, nada restou senão o cepo destruído. Quando visitamos na manhã seguinte, encontramos a árvore destruída de maneira singular. Não fora estilhaçada pelo choque, mas totalmente reduzida a finas tiras de madeira. Jamais vira algo aniquilado tão completamente. Antes disso, já travara conhecimento com as leis mais óbvias da eletricidade. Nessa ocasião estava conosco um grande pesquisador de filosofia natural que, excitado com a catástrofe, começou a explicar uma teoria sobre a questão da eletricidade e do galvanismo que, para mim, ao mesmo tempo, nova e surpreendente. Tudo o que ele disse pôs nas sombras Cornélio Agripa, Alberto Magnus e Paracelso, os mestres de minha imaginação, mas, por alguma fatalidade, a queda desses homens indispôs-me a seguir os estudos de costume. Parecia-me que nada fosse ou pudesse ser conhecido. Tudo o que durante tanto tempo ocupou minha atenção, de repente, tornou-se desprezível.
Por um desses caprichos da mente a que estamos mais sujeitos, talvez no início da juventude, no mesmo instante, desisti de minhas antigas ocupações. Escrevi a história natural e toda a sua progenie como criação deformada e abortiva, e nutri grande desdém por uma ciência do porvir que nunca pisou na soleira do verdadeiro conhecimento. Com essa disposição mental, vali-me da matemática e dos ramos dos estudos pertencentes a essa ciência como construídos em fundamentos seguros e, portanto, dignos de minha consideração. Assim, estranhamente, nossas almas são construídas, e por tais delicados ligamentos somos compelidos à prosperidade ou à ruína. Quando olho para trás, parece-me que essa mudança quase milagrosa de inclinação e de vontade representou uma sugestão imediata do anjo da guarda de minha vida. O último esforço empreendido pelo espírito de preservação a fim de evitar a tempestade que estava, já nessa ocasião, suspensa nas estrelas e pronta para se desenvolver. Sua vitória foi anunciada por uma tranquilidade incomum e uma alegria da alma que se seguiram ao abandono de meus antigos e tormentosos estudos. Assim, estava-me sendo ensinado a associar o mal ao prosseguimento deles e a felicidade à sua negligência. Foi um grande esforço de espírito do bem, embora ineficaz. O destino era muito poderoso e suas leis imutáveis haviam decretado a minha absoluta e terrível destruição.